Egito e Antigo Oriente. Introdução. A história do Egito e do Antigo Oriente Próximo nos proporciona o registro dos povos que, nos 3 milênios anteriores a Cristo, lançaram as bases da civilização ocidental. Eram povos atuantes nas regiões que iam desde o rio Nilo aos rios Tigre e Eufrates e ao Planalto Iraniano, desde o Bósforo até o Golfo Pérsico. Nesta criativa época da humanidade, o Egito instituiu as artes plásticas, a Mesopotâmia, a ciência, e Israel, uma religião mundial. A leste e oeste do Mar Vermelho, o rei Deus do Egito era o único e todo-poderoso legislador, a mais alta autoridade e juiz na terra. A ele rendiam-se homenagens em múltiplas formas de música, dança e diálogo dramático. Nas celebrações dos festivais, em glorificação à vida neste mundo ou no além-mundo, era ele a figura central, e não se economizava pompa no que concernia à sua pessoa. Esta era a posição dos dinastas do Egito, dos grandes legisladores sumérios, dos imperadores dos Acádios, dos reis-deuses de Uruk, dos governantes do Império Hitita e também dos reis da Síria e da Palestina. No Egito e por todo o Antigo Oriente Próximo, a religião e mistérios, todo o pensamento e a ação eram determinados pela realeza, o único princípio ordenador. Alexandre, sabiamente respeitoso, submeteu-se a ela em seu triunfante progresso. Visitou o túmulo de Ciro e lhe prestou homenagem, da mesma forma que o próprio Ciro havia prestado homenagens nas tumbas dos grandes reis da Babilônia. Durante muitos séculos, as fontes das quais emergiu a imagem do Antigo Oriente Próximo estiveram limitadas a alguns poucos documentos, o Antigo Testamento, que fala da sabedoria e da vida luxuosa do Egito, e das narrativas de alguns escritores da Antiguidade, que culpavam uns aos outros por sua orientação notavelmente pobre. Mesmo Heródoto, o pai da história, que visitou o Egito e a Mesopotâmia no século V a.C., é frequentemente vago. Seu silêncio sobre os jardins suspensos de Semíramis diminui o nosso conhecimento de uma das 7 maravilhas do mundo, e o fato de o pavilhão do Festival do Ano Novo de Nabucodonosor permanecer desconhecido para ele priva os pesquisadores do teatro de valiosas chaves. Nesse meio tempo, arqueólogos escavaram as ruínas de vastos palácios, de edifícios incrustados de mosaicos para o Festival do Ano Novo, e até mesmo cidades inteiras. Historiadores da lei e da religião decifraram o engenhoso código das tabuinhas cuneiformes, que também proporcionaram algumas indicações sobre os espetáculos teatrais antigamente. Sabemos do ritual mágico mítico do casamento sagrado dos mesopotâmios e temos fragmentos descobertos das disputas divinas dos sumérios. Sonatas agora capazes de reconstruir a origem do diálogo na dança egípcia de Hathor e a organização da paixão de Osíris em Abidos. Sabemos que o mimo e a farsa, também, tinham seu lugar reservado. Havia o anão do faraó, que lançava seus trocadilhos diante do trono e também representava o deus Gnomo-Bes nas cerimônias religiosas. Havia os atores mascarados que divertiam as cortes principescas do Oriente Próximo Antigo, parodiando os generais inimigos, e mais tarde, na época do crepúsculo dos deuses, zombavam até mesmo dos seres sobrenaturais. Ao lado dos textos que sobrevivem, as artes plásticas nos fornecem algumas evidências, que devem, entretanto, ser interpretadas com cuidado, a respeito das origens do teatro. As máscaras ornamentais do Palácio Pátrio em Hatra, as máscaras grotescas nas casas dos colonos fenícios em Tarros ou as representações das cabeças dos inimigos derrotados, pendendo de broches dourados e com relevos de pedra, tudo isso dá testemunho de concepções intimamente relacionadas. O poder primitivo da máscara continua a exercer seu efeito mesmo quando ela se torna decorativa. Os motivos das máscaras antigas, a despeito de algumas interpretações contraditórias, não impedem, fundamentalmente, especulações a respeito de conexões teatrais, mas mais necessariamente permanecem como suposições no enigmático panorama do 3º milênio antes de Cristo. O solo pobre e castigado pelo sol do Egito e do Oriente Próximo, irrigado erraticamente por seus rios, assistiu à ascensão e à queda de muitas civilizações. Conheceu o poder dos faraós e testemunhou as invocações do culto de Marduk e Mitra. Tremeu sob a marcha pesada dos arqueiros assírios em suas procissões cerimoniais e sob os pés dos guerreiros macedônios. Viu a princesa Aquemênida Roxana, adornada com os trajes nupciais e escoltada por 30 jovens dançarinas, ao lado de Alexandre, e ouviu os tambores, flautas e sinos dos músicos partas e sassânidas.
suportou os mastros de madeira que prendiam as cordas para os acrobatas e dançarinos, e silenciou sobre as artes praticadas pela Hetera quando o rei a convocava para dançar em seus aposentos íntimos.